Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de abril de 2025. Drone marítimo ucraniano abateu caça da Rússia Su-30. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês inscritos no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Pela primeira vez no mundo, que se sabe na história militar, porque justamente drone é uma história recente, e na realidade na história militar, eu acho que o drone revolucionou, foi na guerra da Ucrânia. E nunca alguém imaginava que um drone marítimo fosse atingir um avião, ainda mais um avião caça russo Su-30, no Mar Negro com um foguete P-73. E o presidente Zelensky, inclusive, muito satisfeito com o ocorrido, ele anunciou também que nessas últimas 24 horas, após esse drone que foi abatido no dia 2, quer dizer, nas 24 horas do dia 2, a partir de quando foi abatido aquele primeiro Su-30, mais uma aeronave russa foi abatida também. Então é muito interessante, só que essa não foi abatida por drone. A que foi abatida por drone é esse primeiro Su-30, que estava justamente, levantou base de sua base aérea, levantou voo, perdão, da sua base aérea, para dar ataque, fazer a defesa da Ucrânia contra essa ofensiva ucraniana que atacava a Rússia. E essa ali especificamente no Mar Negro, na região de Novorossiysk, que é um porto onde os navios de guerra russos estão escondidos. E o ataque era justamente contra essa região. E essa visão de um sistema de mira de um drone naval Magura confrontado, ou seja, os dois fizeram um confronto, um Su-30 nas proximidades de Novorossiysk, e aconteceu em 2 de maio, com um drone Magura V5. E esse caça foi destruído. É importante notar como é que ele, porque o drone marítimo não voa. Sim, o drone marítimo não voa. Mas eles começaram a carregar esses drones Magura. A Ucrânia adaptou que pudessem lançar mísseis. No caso, ele lançou um míssil P-73 contra esse avião de caça e abateu o avião. É lógico que esse avião não estava numa alta altitude, nas altitudes maiores que eles poderiam voar. Por quê? Porque eles, mesmo se fosse um helicóptero, esse drone já abateu no fim do ano passado, ele abateu dois helicópteros, eles abateram 2 helicópteros. Então, eles não conseguem ver o drone, porque no mar, por causa das ondas, ele navega esse drone furtivamente. Então, o melhor para eles conseguirem destruir os drones seria de dia, que daí o piloto ou o atirador, o artilheiro da aeronave, consegue verificar onde está o drone e lança o fogo na direção do drone. E aí é muito difícil no escuro, E aí eles justamente estavam muito baixos. Só que o drone é um drone já com alguns, vamos de uma certa parafernália de inteligência artificial, mas ainda guiado por um piloto de drone à retaguarda. Eles atiraram e acertaram nesse U-30. É um avião de aproximadamente 50 milhões de dólares. É um dinheirinho razoável. Então foi um grande prejuízo para a Rússia. Na realidade, isso mostra que existe uma certa invulnerabilidade, não digo que é total, pelo menos quando os ataques que a Ucrânia faz com este drone especificamente são feitos à noite. Mas no geral, mesmo os drones que são drones aéreos, onde a Ucrânia voa
a 2.000 quilômetros da Ucrânia e consegue destruir refinarias, bases militares, etc., ou seja, a Ucrânia está com uma tecnologia muito boa e furtivamente ela consegue avançar distâncias grandes, atravessando grande parte do território da Rússia. Agora, esse é fato, agora ocorrido no Mar Negro, é uma coisa que mostra que a tecnologia ucraniana ela está muito avançada. Porque quando o ano passado, melhor não, em 2022, até o fim do ano, começo de 23, que começaram a ser destruídos navios, muitos deles foram destruídos por esses drones Magura. Na época eles não levavam mísseis. Aí, com o tempo, foram se adaptando mísseis neles, né? E agora eles levam esses mísseis que conseguem abater alvos aéreos também. Eventualmente poderiam avançar com esse míssil, quem sabe, atingir outros alvos, né? E é lógico que, não sei se esse avião estivesse a 10.000 metros de altura, se ele conseguiria atingir, eu acredito que não. Mas como estavam todos voando baixo, teve sucesso e o avião foi destruído. A agência de inteligência, o GUR ucraniano, né, do exército ucraniano, informou que a operação sem precedentes ocorreu no dia 2 de maio, nas imediações, 50 quilômetros aproximadamente, eles estavam do porto de Novorossiysk, no Mar Negro. E também o ataque foi realizado pelo Grupo 13, uma unidade especial do GUR, utilizando um drone marítimo Magura equipado com uma ogiva de míssil. E essa ogiva, bingo, acertou no alvo. Esta é a primeira destruição de uma aeronave de combate por um drone naval. Não se tem notícia na história do mundo desde que os drones estão sendo usados por exércitos, né? E esse caça, o Su-30, ele é um caça multifuncional, né? Então é uma perda grande para a Rússia, ele é um caça multifunções, ele foi atingido e caiu no mar. A tripulação conseguiu ejetar, e só que saltou no mar. E os russos ficaram com medo, os militares russos, de irem resgatá-lo. Aí tinha um navio cargueiro russo passando na região, os ucranianos estavam observando isso, né? E eles não atiraram no navio porque era cargueiro. Aí eles conseguiram resgatar o piloto e o copiloto e levaram eles para a terra, mas nenhum russo saiu para procurar resgatar os seus companheiros no mar. Ela já, como eu disse anteriormente, a Ucrânia já usou esse grupo, esse drone Magura V5, né, para derrubar 2 helicópteros russos Mi-8, que são helicópteros de ataque, de 31 de dezembro de 2024. Então, esse foi considerado o primeiro ataque de drones do mundo contra alvos aéreos, a partir do mar. E agora o mais importante é que é a caça, né? Caças são aviões muito rápidos, mas como eles estavam voando baixo e procurando, olhando a olho nu, procurando uma visibilidade para identificar os drones ucranianos, só que o drone ucraniano com capacidades de visão noturna, infravermelhos, né, conseguiu detectar antes e destruir esse avião, né? No dia 3 de maio, as autoridades russas afirmaram também que um ataque de drones também na província de Krasnodar aconteceu, teve sucesso, atingiu alvos e feriram 4 pessoas. E uma também no terminal de grãos de Novorossiysk, do porto de Novorossiysk, que ali não era um porto militar, não era uma base militar. A base militar, antes da invasão da Crimeia, antes de 2014, de fevereiro de 2014, era Sevastopol. Hoje os navios estão escondidos lá, então não são preparados como uma base natal. E a Rússia declarou o estado de emergência na cidade por causa desse ataque de drones que foi feito contra a cidade, contra a base portuária da cidade. E o Ministério da Defesa afirmou, né, outra fake news, que mais de 170 drones ucranianos e vários drones navais foram interceptados na Crimeia e no Mar Negro. A Rússia, como sempre, falando as suas mentiras, fake news, em verso e prosa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, relatou a destruição, depois disso, de uma segunda aeronave em um dia, em 24 horas. Então, foram duas aeronaves para o pau, né? Agora, essa outra foi no território da Crimeia,
ocupada temporariamente pelos russos. Espero que esteja ocupada temporariamente, não dure muito. Aí o Zelensky falou que agradece aos nossos rapazes, agradeço aos nossos rapazes, que estão aumentando as capacidades ucranianas de longo alcance, tanto no céu quanto no mar. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deem um like. Você que assistiu esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado.